Olá, eu sou a professora Beatriz e há 15 anos atrás eu estava aprendendo inglês e era tudo muito mais limitado na internet. Então não existia Netflix, não existiam aplicativos para aprender idiomas. Eu lembro que existia o site do Busuu, mas a maioria dos aplicativos que nós conhecemos hoje não existiam. Então era bem difícil para iniciante encontrar, até vídeos no YouTube eram bem mais limitados. E para ver série, filmes, eu tinha que baixar com a internet muito ruim, internet de escada. Às vezes demorava o dia inteiro para baixar um episódio e vinha sem legenda, ou com a legenda em russo ou algum outro idioma. Então, falando tudo isso, parece que há 15 anos atrás era muito mais difícil de aprender inglês sozinho do que hoje. Porque se a gente for comparar, agora nós temos muitas opções de séries, de aplicativos, de tudo para aprender idiomas, muitos professores no YouTube, Instagram e outras coisas que não existiam antes. Como eu não tive tanto conteúdo, não tinha acesso a tudo isso quando eu estava aprendendo, hoje eu fico muito animada quando eu encontro plataformas, aplicativos, coisas legais e eu gosto de compartilhar aqui. Principalmente porque hoje eu uso essas ferramentas para aprender outros idiomas. Mas recentemente eu tenho pensado sobre o lado negativo disso, principalmente para o inglês, porque para os outros idiomas continua sendo um pouco mais limitado do que o inglês. O inglês tem muito mais conteúdo online do que os outros idiomas. O problema que eu vejo é que para inglês tem tantas opções para aprender inglês, tanto conteúdo, que as pessoas estão cada vez mais perdidas. E perdem muito tempo em questões de qual é a melhor metodologia, o melhor segredo para aprender, a melhor técnica, ao invés de realmente estar estudando. Então, fico estudando muito isso, analisando todas as coisas, qual é o melhor método, formato para aprender, e acabam não estudando de verdade. Isso não acontece somente com conteúdo para estudar inglês, mas conteúdo em inglês no geral. Muitas séries, muitas músicas, nós temos muitas opções para escolher. Quem nunca abriu a Netflix e ficou lá por horas tentando achar uma série e não assistiu nada no fim, não escolheu nenhuma, perdeu muito mais tempo tentando escolher o que assistir do que assistindo. Eu vejo que isso não acontece tanto com outros idiomas, porque, por exemplo, eu estou aprendendo italiano, eu abro a Netflix, tem 5 opções de séries em italiano. Então eu assisto todas, mesmo sendo boas ou ruins, eu vou lá e assisto o que tem. Mas em inglês é infinitas opções. A gente acaba ficando olhando muito tempo e não escolhendo nada para assistir. E eu comecei a observar essa diferença não apenas em autodidatas, mas também nos alunos de inglês e francês. Como eu sou professora dos dois idiomas, eu percebo uma grande diferença entre os alunos que estudam inglês e os alunos que estudam francês. Porque eu sou a mesma pessoa, a mesma professora, a metodologia que eu uso para ensinar os dois idiomas é a mesma, e eu não acredito que que o francês ou o inglês tenha uma grande diferença de dificuldade. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O francês tem muito vocabulário em comum com o português, mas gramaticalmente ele é muito mais complexo, de pronúncia também ele é muito mais complexo que o inglês. Mas com os alunos de francês eu percebo que dentro de 5 meses eu já consigo fazer aula totalmente em francês e o aluno já está falando francês nesse tempo. E em inglês é quase impossível chegar a um bom nível em 5 meses. Eu tenho alunas de francês que passaram no teste B2 em 6 meses para ir trabalhar em Luxemburgo, na França, que é um tempo que eu não diria que seria possível chegar em B2 no inglês, por exemplo. Eu tenho pensado muito na razão por que isso acontece. E a primeira coisa que eu observei é que a maioria dos alunos de inglês já estudaram inglês antes. Então já deveria ser uma vantagem, que ninguém está começando inglês do zero. Já os de francês geralmente começam do zero. Mas para muita gente o que acontece é ao contrário. A pessoa estudou muito tempo com inglês com um método ruim, ou vendo muita coisa e só confundindo a cabeça procurando o método, não realmente estudando. Estudou por muitos anos, só uma vez por semana, sem contato com o idioma fora da aula e ficou traumatizado porque passou 5 anos estudando inglês sem realmente aprender. Mas vamos fazer um cálculo. Uma pessoa que estuda 5 anos uma vez por semana, ela não está estudando tanto quanto uma pessoa que estudou 6 meses todos os dias, de 1 hora por dia, porque eu tenho esses alunos que conseguiram um bom nível nesse tempo de 6 meses, estavam estudando às vezes 3 horas por dia o idioma, todos os dias, não fazendo aula só uma vez por semana. Eu vejo também que os alunos de inglês, além de já vir geralmente com trauma das escolas de inglês, já vêm com essa mentalidade que não conseguem aprender, que têm dificuldade porque já tiveram uma experiência ruim antes com o idioma, eles são bombardeados com conteúdos ruins sobre inglês na internet. Em francês ou em outros idiomas eu não vejo isso tanto, mas o inglês tem muita coisa. Então as pessoas começam a se questionar muito sobre métodos milagrosos na internet, que deveriam aprender em um tempo muito rápido, e aí acabam achando que elas são o problema por não ter aprendido super rápido. Outros começam a questionar o professor, mas não se diz I'm fine, porque eu vi tal professor na internet dizer que não se pergunta how are you e não se diz I'm fine, porque essas coisas para chamar atenção na internet, e as pessoas começam a acreditar nisso.
e acabam perdendo muito tempo com essas ideias erradas que são usadas na internet. Porque muita gente não entende que colocar medo nos alunos, colocar medo nas pessoas que estão aprendendo, é uma estratégia de venda que as pessoas estão usando para vender cursos de inglês. Outro ponto eu acho que é o medo de ser zoado, porque o inglês é muito mais popular, digamos, como um idioma, e os brasileiros zoam muito o inglês, o sotaque de outra pessoa, então a pessoa não quer falar até ela ter um sotaque perfeito, que é o que nunca vai acontecer, então ela acaba nunca falando. E em francês, por exemplo, eu não vejo isso acontecer porque a maioria das pessoas nunca estudou francês antes e não tem tanto conteúdo ruim em se falando do sotaque dos outros ou reagindo ao inglês da pessoa. Então a pessoa não tem essa mentalidade negativa sobre o idioma antes dela começar. E o conteúdo sobre francês na internet ele é muito mais limitado e muito menos tóxico do que o de inglês. Porque eu vejo que as pessoas são mais desesperadas para aprender inglês, porque é um idioma internacional, que muitas vezes a pessoa aprende por necessidade, não porque elas querem. E as pessoas usam desse desespero para vender curso. E o francês, por exemplo, e os outros idiomas também, que eu tenho contato com outros idiomas, é muito mais tranquilo em relação a isso. E também eu vejo que como é muito mais limitado, quando eu indico alguma coisa, algum conteúdo de francês, os meus alunos vão lá e realmente escutam, praticam aquilo. Então vão, realmente assistem a série, escutam as músicas. E agora em inglês, como tem tantas opções, as pessoas às vezes acabam não pulando em tudo que elas veem de conteúdo, porque tem muita coisa, realmente não tem como. Por isso que eu acho que tá mais difícil ser autodidata, aprender inglês sozinho, porque tem tantas opções que as pessoas estão perdidas e tem tanto conteúdo ruim, prejudicial, que acaba dificultando as pessoas a aprender, na verdade, em vez de estar ajudando. Por isso que eu sempre recomendo ter um material de sequência. E pode ser qualquer material, pode ser videoaulas, pode ser um livro, pode ser um aplicativo, mas alguma coisa que tenha uma sequência para você não ficar perdido, para não ter que todo dia procurar alguma coisa nova para fazer no idioma. Você ter alguma coisa para seguir ajuda muito você manter a rotina no idioma. E além de ter um material de sequência que vai aumentando de nível aos poucos para você ir aprendendo conforme o seu nível, também é importante ter contato com o idioma fora essa parte mais educativa de aula. Então, ler, escutar vídeos no geral, mas encontre alguma coisa que tenha uma sequência. Por isso que eu prefiro séries, por exemplo, porque filme você vai ficar muito tempo procurando série depois que você encontra, você tem vários episódios para assistir. Então você tem aquela sequência e fica muito mais fácil, você perde menos tempo escolhendo o que fazer. No momento, para material de sequência, eu estou usando o aplicativo Chatterbug para alemão, mas tem para inglês, francês e espanhol. E eu gosto muito porque eles têm uma sequência de níveis e vídeos e eu vou assistindo aqueles vídeos, mas pode ser qualquer material que vocês gostarem. O importante é que seja um material que você realmente faça todos os dias. E evite ficar procurando milagres, fórmulas secretas para aprender, porque isso não existe. Não tem segredo, é tempo, estudando e contato com o idioma. Use esse mar de informação que a gente tem de inglês ao seu favor e não contra você. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!